Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O objetivo dessa aula é iniciarmos, então, uma conversa sobre a metodologia do ensino de filosofia. Então, talvez o primeiro pressuposto a ser considerado quando nos debruçamos, então, sobre as perspectivas metodológicas do ensino de filosofia, seja reconhecer que não se ensina a filosofia, mas ensina-se a filosofar. Filosofar requer, então, lançar um olhar sobre o mundo e tudo aquilo que o constitui com o intuito de compreendê-lo em sua totalidade. Então, assim, a visão da filosofia é de conjunto, de compreensão do problema, não de modo parcial, mas relacionando cada aspecto observado no contexto em que está inserido. Então, a filosofia, ela não faz juízos de realidade como a ciência, mas juízos de valor. Isso significa que filosofar é ir além do que se apresenta na facticidade, então, do nosso cotidiano. Trata-se, então, de compreender como deveria ser, julgar o valor da ação, ir em busca do significado. O filosofar, propriamente, ele surge quando um pensar torna-se um objeto de reflexão. Nesta direção, então, pode-se conceituar o filosofar e a filosofia, como exercício reflexivo sobre as questões e os problemas que a realidade cotidiana podem apresentar. Ensinar, então, exige fazer opções, estabelecer objetivos, metas a serem alcançadas, em consonância com os parâmetros curriculares nacionais, com as especificidades estaduais, regionais e locais, em que se atua educacionalmente, como nós já vimos em aulas anteriores. Comprometer-se, então, com a formação de seres humanos com o intuito de uma afirmação de uma sociedade, que seja equilibrada, de um mundo em que haja justiça social e a valorização da vida, onde os princípios sejam reconhecidos e observados nas ações cotidianas. Então, situando-se sob essas perspectivas, ensinar, e aqui especificamente, ensinar a filosofar, não se apresenta apenas como um repasse de conteúdos delimitados e estabelecidos nas fronteiras disciplinares do ensino médio. Ensinar é um ato político, porque diz respeito à vida qualificada na polis. Polis, vocês já sabem, era o termo que os gregos antigos designavam para se referir ao espaço público constitutivo da cidade-comunidade, um lugar por excelência, em que os cidadãos qualificavam suas vidas. Então, assim, a dimensão política da vida, para os antigos, se afirmava na participação política, que exigia, então, para tal fim, o senso estético e ético das relações humanas na preservação do espaço público, do espaço comum e da qualificação da vida. Então, nesse âmbito, talvez seja interessante reconhecer que o ensino da história da filosofia seja uma tarefa, então, mais apropriada de um curso de graduação em filosofia, em que as exigências, teóricas, conceituais, elas se apresentam em plenitude para a formação do graduando em filosofia. No âmbito do ensino médio, o que está em jogo mesmo é oportunizar aos jovens, e aqui considerando a carga horária disponível, o ensino da filosofia em cada um dos anos, uma intensa experiência da potência do pensamento. Então, assim, a experiência da potência do pensamento, ela requer o cultivo da imaginação filosófica, diante das questões que são cruciais em que as sociedades ocidentais modernas, e contemporâneas se encontram envolvidas. Ou seja, disponibilizar situações educativas, se não problematizações que sejam filosóficas, aos alunos do ensino médio, a partir das quais se possam se desafiar a pensar, à luz das contribuições da tradição filosófica, as possibilidades, os limites, as contradições, os paradoxos, o tempo presente, ele impõe às mais diversas sociedades humanas, se não à humanidade, todas essas questões. E nisto, esse exercitar compartilhado entre os professores e os alunos. Então, importante da potência do pensamento permitir o reconhecimento,
a partir da filosofia da história, que os seres humanos, independentemente do tempo e do espaço, né, em que transcorreram ou transcorrem ainda suas vidas, eles foram e são desafiados, né, a se posicionar diante dos desafios que o mundo lhes apresenta. Então, partindo dessa perspectiva, né, talvez se possa sugerir, uma vez mais, que o desafio do ensino da filosofia no ensino médio, então ela se circunscreve na possibilidade dos alunos e alunas reconhecerem a partir da contribuição dos mais diversos filósofos e filósofas, né, o fato de que as respostas aos problemas são as mais diversas possíveis, nos mais diversos contextos, né? Os problemas enfrentados, eles são basicamente os mesmos em função da condição humana, demasiadamente humana, que circunscreve, então, esse ser de desejo, de vontade de poder, né, de disposição a ações altruístas e também de ações hediondas, que é o ser humano, né? Mas as respostas, elas são singulares, pois se situam a partir de um desafio existencial que circunscreve a vida em um determinado contexto, né? Ou, dito de outra forma agora, é fundamental, então, permitir aos alunos do ensino médio reconhecer que o desafio crucial de uma vida talvez não se apresente na vontade e no desejo de conferir as melhores respostas às diversas situações, né? Tarefa quase que impossível, na verdade, né? Mas, sobretudo, a aprender diante das circunstâncias que estão em curso, a fazer uma boa pergunta. Aprender a perguntar, a questionar, é o desafio de quem se dedica, então, a ensinar a filosofar. Então, trata-se, então, nesse momento, de fazer uma consideração crucial no ensino de filosofia no ensino médio, que é direcionado ao ensino do filosofar. É estratégico que o professor, a professora, na proposição da abordagem de questões que sejam contemporâneas, faça o uso das contribuições filosóficas que estão presentes nos textos clássicos. É importante que a escolha dos textos e dos seus autores, né, os filósofos e as filósofas das mais diversas áreas, convidados a participar do debate, obedeçam os critérios, né, de aderência e relevância em relação à questão, né, que vocês vão apresentar para o exercício dessa potência do pensamento, né? Um ato contínuo apresenta-se, então, como uma tarefa urgente a convidar, então, os alunos, as alunas, então, a leitura cuidadosa e prazerosa do texto, procurando reconhecer em cada linha e nas entrelinhas, né, principalmente isso, do texto, a consistência do argumento apresentado pelo filósofo ou filósofa. Então, neste exercício, entre as diversas possibilidades, né, que eu estou falando para vocês, encontra-se também um convite para o reconhecimento da beleza da nossa língua portuguesa, né, que é a única via possível para ampliar, então, os horizontes cognitivos e existenciais, né, de certa forma que a gente abrace o mundo em sua totalidade. E como proposta, né, final, mas não concluindo aqui, ter presente que a experiência do pensamento como condição do ensinar a filosofar pode assumir maior intensidade quando do envolvimento dos alunos num diálogo interdisciplinar, né, que seja constituído de uma visão de totalidade dos conhecimentos adquiridos nas mais diversas disciplinas, né, ou seja, relacionando. Assim, se apresenta como uma possibilidade de questionamento da razão instrumental, né, que acaba circunscrevendo a nossa vida, as relações do mundo, né, e o espaço em que nós estamos inseridos. Tudo bem? Agora eu vou falar sobre os desafios da implementação da filosofia no ensino. Bom, embora a filosofia não esteja inserida em muitas escolas do país, infelizmente, a disciplina é obrigatória em grande parte dos estados, porém, há vários interesses para sua aplicação, sendo esta, muitas vezes, encarada como uma estratégia de ensino conteudistas e meramente classificatória, né, visando apenas a uma preparação para o vestibular, para o Enem. Neste caso, então, o interesse pelo ensino da filosofia, ele parte de uma visão, como eu já falei numa aula nossa, enciclopédica, que é contrário ao próprio objetivo da disciplina, né?
que é o estabelecimento de uma prática educativa que seja baseada na construção de um programa que envolve vários campos do conhecimento científicos que estão presentes na escola, através de uma visão que seja inter e transdisciplinar também da realidade, né? Então, vale lembrar que a filosofia ela tem sido vista por muitos professores, infelizmente, como também um modismo educacional, nos quais várias escolas acabam utilizando a disciplina apenas como uma propaganda institucional ou mercadológica, né? Um grande problema, para acabar atraindo uma clientela, né? Se vê a educação como um mercado. Então, faz-se necessário, né? Diante dessa implementação da filosofia na escola, que leve em consideração seus principais aspectos educacionais quanto ao desenvolvimento de determinadas habilidades que são favoráveis, né, à construção de um ambiente propício a um pensar que seja detido e mais criterioso, né, à criatividade, ao preparo para uma consciência da cidadania, bem como a aquisição da autonomia de pensar, né? Percebe-se, então, que a ausência de objetivos claros e criteriosos para o ensino da filosofia acaba evidencia, né, defasagem na formação filosófica que gera uma repulsa por grande parte dos alunos e também professores, né? Daí, a importância de planejamentos contínuos, né, que prevêem uma prática que visa sempre estimular o interesse dos alunos em trabalhar com temas que estão cada vez mais presentes na vida deles, né, na vida cotidiana, de acordo com a sua realidade, como violência, competição, ética, egoísmo, individualismo. Desperta atenção dessa forma, né, na construção de diferentes interpretações e comparações com a realidade. Então, aqui a gente tem uma constatação, né, que os alunos, muitas vezes, eles se deparam na escola com um ensino de filosofia mecanizado, né? Que é apresentado por meio de teorias que acabam privilegiando o uso de memorizações, né? E o professor acaba realizando um aprendizado entediante, descontextualizado, né? E o aluno, ele acaba não participando, né? Acaba não construindo nada. Então, para tanto, é importante saber inovar. E que não significa inovar aqui uma teoria educacional, né? Que mesmo sendo considerada transformadora, acreditando que por si só ela vai revolucionar a ação dos professores. Não é nesse ponto, né? Faz-se necessário que os professores se atentem ao real sentido da praxis, que é a teoria e a ação, né? E não reproduzir conteúdos soltos, né? E ao contrário, ter muita autenticidade, criatividade, comprometimento, compromisso e profissionalismo, né, em atuar de forma competente na sala de aula, dinamizando as suas aulas mediante o uso de atividades bem diversificadas, né, que desperte o interesse e também a concentração dos alunos. Então, desta forma, entende-se que muitas vezes a resistência dos professores, né, é atribuída a fatores de uma natureza subjetiva, né, a essas inovações, isto é, um medo do novo e uma indisposição para assumir um trabalho extra, né? Infelizmente, isso se deve ao fato de que a maioria dos professores, sobretudo de rede pública, né, eles ampliam a sua jornada de trabalho, tendo que se deslocar de uma escola a outra para compensar o baixo salário, né? Não havendo muitas vezes um tempo suficiente para planejar-se, para preparar adequadamente, né, as aulas que ministra. É um grande problema, né? Então, essa falta de reconhecimento da legitimidade, da importância da filosofia, ela parte do pressuposto de que a mesma tem sido encarada não apenas como inútil, mas como maléfica, na medida em que tende, então, a formar cidadãos mais críticos e investigadores não mais alienados, né? E, por conseguinte, também capazes de superar o estabelecido, ou seja, as verdades prontas para fazer a ultrapassagem do que é visto como um pragmático, utilitário e lucrativo. Em especial, aqui, atenção a essa situação que desperta reflexão e pensamento. Ela precisa ser de tal tipo que fique distante de situações que sejam rotineiras, ou seja, né, alguma coisa nova e que apresente uma problemática, mas que ao mesmo tempo
em que seja uma coisa nova, ela não esteja desvinculada dos hábitos existentes do aluno, né, da realidade, a fim de que a atividade seja iniciada e desenvolvida, né, de forma eficaz, ou então sempre levando em consideração essa realidade existencial do educando, né? Mas a questão aqui mais importante que deve ser observada para que uma experiência, uma situação tenha eficiência, é que deve se primar pela qualidade do problema nela implicado, ou seja, que não sejam problemas simulados, né, mas verdadeiros problemas, ou seja, problemas em que se possa empregar o ato de pensar inteligentemente, né? Mas a realidade de nossas escolas nos leva a perceber, infelizmente, que as condições existentes em sala de aula muitas vezes são contrárias à existência, né, de situações reais, de experiência ou essas situações que eu digo para vocês problemáticas, né? O que mais se exige ali é ler, ouvir e reproduzir aquilo que é dito ou lido, né? Um ambiente, se bem diverso, que se apresenta fora da escola, em que os alunos estão em contato ativo com as coisas e as pessoas, né, infelizmente é difícil. Talvez esses fatos explicam porque muitas vezes, né, as próprias crianças fazem pergunta fora da escola que chega a incomodar aqueles que se dizem adultos, crianças e também jovens, né, quando vão questionar os conteúdos e assuntos da aula. Como agora eu vou citar para vocês o DIL, né, que eu já falei. Ele fala dos problemas dos alunos em sala de aula, né, enquanto seres humanos, e ter as condições, a única coisa a fazer é cumprir as exigências do professor muitas vezes, né? Então, algumas questões aqui são importantes, alguns questionamentos aqui que eu trago para vocês quanto a isso. Que espaço temos nesse contexto para empregar o ato de pensar inteligentemente? Como promover a reflexão e o pensamento investigativo? Parece, né, que algumas pistas aqui já foram dadas no decorrer da nossa aula, das nossas aulas, né? Mas além delas, é necessário nós termos consciência, enquanto educadores, professores, de que precisamos fazer certas ações, né, e fazer uso de certos materiais para a realização de um determinado objetivo. Ou seja, precisamos criar situações em nossa sala de aula que gerem problemas capazes de serem ocasionadores da reflexão e do pensamento investigativo, né? Sendo que o pensamento e a reflexão, eles são entendidos como criação, como um novo olhar que é lançado sobre aquilo que nos é apresentado. Essas são algumas pistas, né, que eu trago para vocês, alguns questionamentos para transformarmos as nossas salas de aulas, né, em verdadeiras comunidades de investigação e não só um espaço, né, destinado a uma filosofia na sala de aula, mas em todos os momentos, né, de aprendizagem em uma escola. E eu penso que reside aí a justificativa para a necessidade da presença da filosofia nos currículos do ensino médio. As diversas ciências, né, já estão no currículo do ensino médio, na experiência estética ou artística. De um outro modo também, na verdade, eu penso que deveríamos ter muito mais arte nos currículos, né? Mas ao menos já temos, né, alguma coisa. Mas e quantas filosofias? Os estudantes têm acesso às funções científicas, né? Aos perceptos, os afetos artísticos e aos conceitos filosóficos, né? Sem eles, nós não teremos um conhecimento abrangente, uma formação abrangente. E eu repito, não penso que a filosofia se justifique nos currículos da educação média por promover uma forma de visão crítica do mundo. Isso a gente já falou na nossa segunda webconferência. As outras disciplinas também podem e devem fazer isso. E nem por isso possibilitar uma visão também interdisciplinar, porque as outras disciplinas também podem e devem fazer isso, né? Muito menos por trabalhar com conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania. No limite, a ação cidadã, ela não reside na filosofia, mas talvez mesmo longe dela. Mas, por outro lado, a ausência da filosofia nos currículos significa o não contato dos estudantes com essa importante construção humana que é o conceito. Isso sim, a filosofia pode oferecer.
e apenas ela pode oferecer. Não sei se vocês lembram do texto do autor Silvio Galo, que nós já trabalhamos na aula anterior, né? E também, de acordo com a nossa discussão também na nossa webconferência, ele traz 3 eixos em torno dos quais nós podemos construir um currículo de filosofia, que é um eixo histórico, um eixo temático e um eixo problemático, certo? Bom, hoje a nossa aula fica por aqui. Aguardo as dúvidas e os diálogos sobre essa aula no nosso fórum. Desejo uma boa semana, um bom estudo e até a nossa próxima aula. Um abraço!